Olá, boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, ajeitando aqui, né, o ponto. Como vai? Vai bem? Tomara que sim. Está no ar aqui o Opinião e a gente vai até às 8h30 de hoje, quinta-feira, dia 17 de dezembro de 2020. Vamos falar de cultura, de esporte, lazer. Hoje está a postos conosco aqui Alberto Machado, né? Talvez você não saiba quem é, mas se eu falar Beto 2A1, dá uma refrescada? Então, tá aqui o Beto 2A1, mais uma vez conosco, nos dando a satisfação. Aqui ao meu lado, pode mostrar ele. Cadê? Aí, apareceu. Oi. O Beto, depois você aperta só um botãozinho aqui, assim, ó. Tá. Rapaz, Aí, eu vim direto do tá lado. aparecendo o... Aí, ó. Tony Ramos. Ah, não tem, né? Tony Ramos. Não tem. Tá faltando um pouco de... Mas, enfim, muito bom recebê-lo aqui de novo, viu, Beto? Ah, um prazer. Vamos falar aqui de cultura, isso que a gente estava... Porque, assim, eu estava gravando agora há pouco uma chamada para a entrevista de amanhã, o setor de eventos está padecendo muito por conta dessa questão da pandemia. Sem dúvida. E a gente vai falar sobre os reflexos dela aqui no programa de hoje, tá? Sem dúvida. E você que está nos assistindo, você pode mandar sua pergunta para o Beto, caso haja, 99932-2529. Está aí na tela, o WhatsApp do Opinião. Lorenberg Alves, boa noite, bom tê-lo aqui. Vamos apertar o rapaz aqui hoje sobre esse negócio de cultura, de esporte e lazer, vamos? Vamos sim. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho. Boa noite, secretário, e muito obrigado pela presença. E um grande abraço a todos os nossos telespectadores. Vamos falar aqui falar em telespectadores, você que nos assiste também aí pelas páginas nas redes sociais, você que nos assiste pelo Facebook, na página da TV Pantanal, qualquer canto, não é? Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Ô Beto, pandemia no setor da cultura, vou começar pela cultura, foi avassaladora como em qualquer outro setor, né? Mas esse setor, por exemplo, depois do advento da Lei Aldir Blanc, melhorou alguma coisa? Não melhorou? Em que pé está a distribuição desse voucher, não é? Se ele já aliviou bastante, enfim. Boa noite. Bom, boa noite. Primeiro dizer do prazer de estar aqui novamente, professor Lorenberg, Paulo, duas pessoas que eu tenho um carinho de muito tempo, muito respeito, é sempre bom reencontrá-los. Pessoal que está em casa aí, é muito bom poder falar um pouquinho de cultura, poder falar um pouco de esporte. E como você falou, Paulo, a cultura, assim como o esporte, foram dois segmentos muito impactados, diretamente impactados. O ser humano tem aquele sentimento, às vezes egoísta, de achar que sempre o seu segmento é o mais impactado, né? Porque atinge a sua vida de uma forma direta. Egocêntrico, né? Mas a gente tentando analisar de uma forma fria, esses dois segmentos foram os primeiros a parar. A hora que as quarentenas começaram, esses segmentos aí tiveram que ser reduzidos a quase zero. E até hoje, que muitos segmentos já voltaram ao dia a dia normal, à sua vida normal, esses dois segmentos continuam cambaleando para se estruturar. Algumas atitudes foram tomadas, mas eu acho que nós vamos por muito tempo sentir os impactos dessa pandemia. Acho que chega a ser irônico que dois segmentos tão impactados foram tão importantes para que a gente conseguisse vencer esse período, né? E conseguiu vencer mesmo? Está vencendo pelo menos até esse momento? Eu falo... Vencer no sentido assim, evidentemente, que com prejuízo não se recupera da noite para o dia. Sim, mas... eu falo no aspecto assim, Paulo, na época da quarentena dura, quando estava todo mundo fechado em casa, o alívio emocional, o alívio que a gente sentia era vendo um filme, era assistindo uma live, era lendo um livro, era vendo uma série. Então a cultura estava presente para nos acalentar. E o esporte, sem dúvida, ficou comprovado cientificamente que quem tinha um preparo, uma rotina, uma atividade de vida mais saudável, enfrentou muito melhor os efeitos dessa pandemia. Então, dois segmentos tão impactados foram tão importantes para que a gente ultrapassasse esse período. Agora, a pergunta que você me fez agora no final, se venceu ou não, eu acho que não tem nenhum segmento que sai da mesma forma de como entrou essa pandemia. Eu acho que muitos segmentos se reinventaram, a gente aprendeu muita coisa, a cultura aprendeu, o esporte aprendeu, algumas ações do poder público, como você citou a Lei Aldir Blanc, em especial falando da cultura, sem dúvida nenhuma, é o maior programa de incentivo à cultura que o governo federal fez nos últimos anos. São quase 3 bilhões de reais investidos
para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura de todo o Brasil. Desse montante, 50 milhões de reais para Mato Grosso. Então, sem dúvida nenhuma, reacende. Eu acho que ela é aquela fagulha para reacender a chama, mas tenho convicção de que se essas duas atividades, se a cultura tivesse em pleno funcionamento, esse valor seria infinitamente maior, movimentado. Com certeza, com certeza. Passa para o Lorenberg aqui, eu queria só checar uma informação contigo. Eu falei cultura, esporte e lazer. Lazer também está Tá junto. Não, porque o lazer ele acaba sendo um complemento do esporte, né, e Tá da sempre cultura. próximo e tal. da cultura. Eu acho que são muito pertinentes essas colocações. Por favor, Lorenberg. Secretário, o senhor assumiu interinamente a pasta no dia 17 de julho deste ano e no mês seguinte foi de fato efetivado no cargo. Portanto, tem um período muito pequeno ainda na chefia da pasta da secretaria. Mas é possível, ainda que seja um período muito pequeno, ainda é possível fazer um balanço do que é a cultura hoje e, juntamente com isso, uma segunda questão, ainda continuamos com a cultura sendo o primo pobre da administração pública no Brasil como um todo? Olha, professor, eu penso que mesmo estando há pouco tempo à frente da pasta, eu sou artista, né? Sou produtor musical, sou um esportista amador, mas sempre muito próximo. Eu identifico que foi um período muito difícil desde o começo da gestão Mauro Mendes para essas duas secretarias. Nós vivemos no primeiro ano um período de calamidade financeira, onde todas as secretarias finalísticas, não só a cultura e o esporte, sofreram. Nós vivíamos aí com atraso de salário, com fornecedores atrasados, a situação do Estado de calamidade, como foi colocado inclusive oficialmente. Então, pouco se fez em função das dívidas e dos atrasos. No ano de 2020, nesse ano que se iniciou cheio de esperanças, o Estado já encaminhando para entrar nos trilhos, vem um advento mundial inesperado, que ninguém sabe como lidar. Se alguém falar aqui que sabe como lidar, que tal país, tal cidade lidou bem com a pandemia, é uma mentira, ninguém sabe, está todo mundo aprendendo, trocando pneu com o carro andando. Então eu acho que foi um momento que a secretaria, pelo menos a partir do momento, eu sinto que o secretário Alan, que fez um bom trabalho, o secretário, hoje deputado, né, que me antecedeu na pasta, fez um bom trabalho para reestruturar a secretaria, da porta para dentro, organizar a pasta para se preparar para o que viria nos próximos anos. Então, nós demos continuidade nesse trabalho, nós temos hoje uma secretaria bem redonda, bem organizada, poucos fornecedores, atrasos, quase nenhum. Estamos aí encaminhando uma força de trabalho absurda para que a gente toque simultaneamente 2 projetos especiais que nós temos na secretaria para esse fim de ano, que é o projeto Olympus, né, o antigo Bolsa Atleta. Inclusive, depois a gente pode falar um pouco mais sobre ele. Vamos falar sobre o Bolsa Atleta. Que está sendo pago hoje, inclusive, é uma notícia maravilhosa. Bolsa Atleta... Depende da categoria. Antes do Bolsa Atleta, vamos entrar nele. Só para mim concluir o raciocínio, eu já volto aqui no Bolsa Atleta. Vamos deixar botar, a gente esmiuça daqui a pouquinho o Bolsa Atleta. Então, voltando aqui a isso, então, em paralelo às emendas parlamentares, né? A Secretaria de Cultura e Esporte é uma secretaria que recebe muitas emendas parlamentares, porque as emendas parlamentares dos deputados, elas vêm carimbadas, obrigatórias para a saúde, para a educação, para a cultura, para o esporte. Então, é comum ter muito isso. Então, um fim de ano cheio de novidade, tendo que se preparar para não perder o recurso da Lei Aldir Blanc, que é um recurso emergencial, e a gente entende a importância de fazer da melhor forma possível, tem sem data, perder os né, prazos. Tem data, se as coisas não ocorrerem, o dinheiro tem que ser devolvido. A gente está ouvindo casos pelo Brasil inteiro, de estados, de municípios que estão devolvendo os recursos, estão perdendo porque não vão dar conta de executar. Essa incidência no estado de Mato Grosso, os municípios têm cumprido com o seu dever, com essa questão de absorver os recursos que vêm da Lei Aldir Blanc, ou tem essa incidência sido grande de devolução no estado de Mato Grosso? Eu tenho números preliminares disso, porque para você entender, a Lei Aldir Blanc ela destina 50 milhões de reais ao estado do Mato Grosso. Desses 50 milhões de reais, 25 é gerido pelo Estado, pela Secretaria Estadual de Cultura, aonde nós fazemos aquele pequeno auxílio emergencial de 3 parcelas de R$600 e os grandes editais, que é essa fase que nós estamos vivendo.
Os outros 25 milhões vão para os municípios. Direto. Então, vão direto para eles, não passa por nós. Mas nós já temos notícias de 4.350.000, que inclusive já foram incrementados nos nossos 25 milhões, de municípios que sequer aderiram ao processo. Nós temos municípios pequenos, que às vezes não tem uma Secretaria de Cultura estruturada, não tem um departamento de cultura estruturado, período eleitoral, inclusive. Então, isso aí tudo são fatores que levaram alguns municípios a não fazerem acesso a esse recurso. E agora, em janeiro, se tudo correr bem, nós executarmos essa fase final da Lei Aldir Blanc aqui no Estado, que é pagar esses projetos em tempo hábil até o dia 30 de dezembro, nós teremos aí, muito provavelmente, um repique de um valor que a gente ainda não consegue mensurar, dos municípios que acessaram o recurso, mas não conseguiram executar. Então, nós só vamos ter essa leitura final lá pelo mês de janeiro. Mas a gente já tem notícia que dos 25 milhões de reais dos municípios, 4.350 já voltaram para a gente. Para a gente, você fala Para o governo do Estado. para o governo do Estado. Porque quando o Porque município não executa, ele volta para o Estado. Que pese que a Secretaria fez um trabalho aqui, eu aproveito para parabenizar a toda a equipe da CECEL, tanto do esporte quanto da cultura, que fizeram um trabalho hercúleo na construção desses editais, na avaliação dessas propostas. E também nós fizemos um trabalho paralelo aos municípios. Nós tínhamos aí uma equipe voltada somente para tirar dúvidas de município, auxiliar. Criamos um portal onde os municípios podiam se cadastrar para acessar. Nós criamos uma estrutura, porque é do interesse do Estado que os municípios também façam acesso. Né? Lorenberg. Eu fiz uma pergunta anterior. Eu falei só de uma, né? Mas eu vou repeti-la até para lembrar o secretário. Nós continuamos ainda com a cultura sendo o primo pobre da administração pública no país todo. Não é necessariamente apenas Mato Grosso, mas é o país todo. Sim. É o primo pobre da administração pública. Eu gostaria de ouvi-lo a respeito disso. E uma segunda questão, o senhor falava, numa resposta anterior, sobre as emendas parlamentares. É possível, secretário, o secretário da pasta, o chefe da pasta, fazer uma rápida leitura sobre as emendas parlamentares? E a minha pergunta é exatamente essa. Elas são, de fato, distribuídas a contento do conjunto dos municípios mato-grossenses, ao conjunto dos desejos, principalmente daquele grupo de pessoas que lidam com a cultura? Sim, vamos para a primeira pergunta aqui, que era a segunda da pergunta anterior, ela foi elevada à primeira nessa segunda etapa. O Lorenberg vai aumentando as perguntas. Tá ótimo. Eu vou falar com muita clareza do governo do Estado. O governador Mauro Mendes tem se mostrado muito sensível em entender a importância da cultura e do esporte como fator de transformação social. Tanto que nesse programa aí de investimentos, o Mais Mato Grosso, um programa histórico para a nossa administração pública, o governo do Estado contemplou a cultura e o esporte com um orçamento para investimento para os próximos 2 anos aí de 170 milhões de reais. É uma quantidade de dinheiro que é óbvio, a cultura e o esporte por muitos anos foi visto como um primo pobre, então tem muito a ser feito, mas eu acho que são passos gigantescos em direção a colocar a cultura e o esporte no local de destaque que ele merece na administração pública. Nós teremos a oportunidade de corrigir muito tempo perdido na cultura e no esporte com esse investimento destinado. Isso aqui não é para custeio, não é para manutenção, isso é para investimento na cultura, no esporte, no lazer, em melhorar os nossos equipamentos, a Arena Pantanal, o Centro Integrado de Eventos. Então nós vamos ter uma ampliação muito grande. Então eu sinto por parte do governo do Estado uma atenção muito especial com a cultura. Sim, eu acho que a gente está virando aquele primo que subiu na vida, não é mais o primo pobre. Eu acho que a gente vai ter oportunidade de crescer e eu tenho certeza que a cultura e o esporte do Mato Grosso tem muito a colaborar com a população, com a sociedade de uma forma geral. Mas as emendas parlamentares estão chegando na ponta? Elas são Agora é a segunda pergunta, né? Vamos lá, falando da segunda pergunta das emendas parlamentares. Cada deputado tem uma porcentagem, se não me engano, 6 ou 6,5% das suas emendas, que elas são destinadas para a cultura e 6,5% Isso é amarrado já, não é? No esporte. Os deputados, eles têm o critério, o poder discricionário de
de encaminhar essas emendas tanto para prefeituras quanto para associações, entidades sem fins lucrativos, para os mais variados projetos. Inclusive, esse ano, nem todos os projetos apresentados são projetos que, por exemplo, eu como secretário gostaria, mas eu entendo a necessidade da região, deputado da região X, tem aquele evento que é tradicional, tem aquele festival, tem aquela mostra de dança, tem um festival de quadrilha, tem uma série de situações que acontecem no nosso estado gigantesca. A gente tem uma mania de achar que não é porque a gente não enxerga que não está acontecendo, né? A gente não vê, acha que não acontece. Mas muita coisa acontece nesse estado. Então, claro que eu gostaria de fazer muitas coisas, eu gostaria de poder indicar, tanto que para esse ano nós vamos preparar um cardápio. Nós vamos pegar aqui várias ações que a gente gostaria de construir na secretaria e vamos apresentar para que os deputados coloquem suas emendas. Ô Beto, eu fiz uma pergunta para o Beto 2-1. Eu perguntei, né, sobre o setor de eventos, sobre parcerias. Há parcerias em curso ou há dificuldades para isso? Eu acho que a Secretaria de Cultura do Estado, Cultura e Esporte, uma das funções é ser um fio de condução para minimizar esses impactos, não só para o segmento cultural, mas o segmento do show business, tudo que diz respeito a esse movimento, eu acho que a gente tem que estar conversando e estar próximo. É importante fazer uma ponderação que na Lei Aldir Blanc, voltando à Lei Aldir Blanc, mas é importante voltar porque ela fala diretamente com esse pessoal, a lei estadual ela previa onde somente pessoas físicas e entidades sem fins lucrativos poderiam participar dos editais. Como vem orientado na Lei Aldir Blanc, nós mudamos excepcionalmente para a Lei Aldir Blanc, no período mudamos a Lei Estadual de Cultura para que pudessem participar da Lei Aldir Blanc tanto pessoas físicas, entidades sem fins lucrativos e entidades com fins lucrativos, empresas com fins lucrativos também pudessem participar, porque o entendimento é claro, é lúcido que esse segmento de eventos vem sofrendo de uma forma absurda. E pode hoje com entidades todos puderam participar da Lei Aldir Blanc, muitos foram contemplados. A Lei Aldir Blanc é importante que a gente fale também um formato de distribuição que nós fizemos, onde 40% dos recursos foram destinados para os 13 municípios do Vale do Rio Cuiabá e 60% para o interior do estado. Então a gente interiorizou de uma forma muito importante também esse recurso para que todos os rincões do Mato Grosso fossem atendidos. Secretário, vamos explorar um pouco, vamos aprofundar um pouco mais a última frase desta resposta que o senhor acabou de nos dar. 60% foi para o interior e 40% aqui para a Baixada. Para a Baixada. Todos nós sabemos, e o senhor sabe disso até mais do que eu, porque vive da cultura e é artista, os segmentos da cultura não estão apenas nos grandes municípios, mas está também no pequeno município, ou seja, nos 141 municípios do estado de Mato Grosso. E a minha pergunta é exatamente essa. Qual é a parceria existente entre a Secretaria do Estado de Mato Grosso com as secretarias municipais e com aquelas prefeituras que não têm a secretaria? Como que se dá esta mesma parceria? Vamos lá. Eu tenho um entendimento muito claro, eu acho que isso é uma percepção e uma decisão de cada secretário de como lidar com isso, né? Eu hoje estava viajando com o governador e tive a oportunidade de relembrar. Eu fui numa cidade onde eu fiz show na emancipação da cidade. Olha que engraçado, né? Eu volto depois de uma cidade que eu toquei na inauguração da cidade. Então, eu fiz show em 130 municípios dos 141. Eu viajei muito esse estado, conheço bastante a realidade desse estado como artista, como político. E na Lei Aldir Blanc, volto a dizer nela, porque é óbvio que a Lei Aldir Blanc, um projeto desse tamanho, 29 milhões de reais, 1.900 projetos, serem avaliados, julgados, preparados em tão pouco tempo, é óbvio que nós vamos fazer editais no futuro muito melhores. Mas a gente tentou pensar justamente nisso. Nós criamos um critério social, onde proponentes mulheres, eles tinham prioridade, tinham 5 pontos a mais. Proponentes de municípios de menos de 40 mil habitantes tinham 5 pontos a mais. A gente foi criando alternativas para que a gente consiga pluralizar, expandir, aumentar a quantidade de municípios e de proponentes.
proponentes que talvez nunca tivessem participado de editais públicos, municípios que, Poxoréu, vamos pegar uma cidade como Poxoréu, se não me falha a memória, Poxoréu teve 7 projetos aprovados. É interessante, é importante, uma cidade que não é uma cidade gigantesca, mas ela tem direito a ter acesso à cultura, bons projetos acontecem por lá, então é fundamental que isso aconteça. Eu estive viajando hoje por alguns municípios, a cidade de Sorriso, além de fazer uso dos 600 mil, qual eles tiveram direito na parte municipal deles, proponentes da cidade de Sorriso levaram quase 800 mil reais. Então é importante ver que esse recurso está andando, é fundamental que a gente entenda a grandeza territorial do nosso estado, a dificuldade de acesso, a dificuldade da informação circular de forma tão rápida, por mais que nós tenhamos o advento da internet sendo um fator que liga todo mundo, nós temos lugares no Mato Grosso que ainda não temos aquela internet, não temos aquela possibilidade. Então, a Secretaria, eu tenho um pensamento muito claro de trabalhar muito em parceria com o interior, para que a gente consiga levar cultura, levar esporte aos todos os rincões desse estado. Roberto, deixa eu perguntar de esporte também, que deve ter sido outro setor também, só que assim, a gente sabe que algumas atividades do esporte profissional, do amador, de vez em quando ensaia, eu queria saber se transcorreu, o que pôde ser colocado em prática, em funcionamento, quanto ao esporte. E aí eu não falo só do futebol, eu falo de todos os esportes aqui, que tem aí a Secretaria de Esportes como promotora, como organizadora desses eventos. O que aconteceu e o que já foi possível amenizar, pelo menos, essa pandemia? O poder público, de uma forma geral, ele é um grande realizador de eventos, seja ele em qualquer esfera, os estudantil, os estaduais, os escolares, a programação esportiva de várias federações, de várias atividades, de vários segmentos do esporte, eles têm uma parceria muito viva, muito clara com a Secretaria. O secretário Jefferson e toda a equipe tem um dia a dia muito próximo de todas as federações. Então, foi um ano que eles foram impactados absurdamente, né? Tinha todos um calendário, pessoas se prepararam, mas a gente tem que ter um pouco também de noção, ver que até os Jogos Olímpicos foram adiados. Então, essa pandemia, ela deixou claro, esse ano foi um ano de ajuste, de ajeitar a casa, de tentar sobreviver, de tentar o mais rápido possível ir retornando. O governador Mauro Mendes sempre foi muito sensível, liberando as atividades nos decretos, liberando as atividades físicas, liberando as academias. Hoje o que pode e o que não pode, em relação Vamos falar do futebol, por exemplo, que eu estou muito curioso para saber, então eu vou acabar nem perguntando. Do futebol profissional, por exemplo, o que pode e o que não pode? Por parte do decreto estadual, que pese que o decreto estadual é um decreto orientativo, né? Por uma decisão do Supremo, cada prefeitura tem a palavra final em relação ao que pode e ao que não pode. Com relação ao governo do estado, está liberado 30% da capacidade dos espaços. Com relação à prefeitura, no futebol, se não me engano, também está liberado, mas os jogos a CBF não libera o público, né? Como está acontecendo em todo o Brasil, os jogos não são liberados. Inclusive, nos jogos que nós temos aí na Arena, a gente está tendo o Cuiabá disputando a Série B, estamos tendo os jogos finais do Campeonato Estadual, todos sem público e um protocolo de segurança muito rigoroso. A CBF é muito rigorosa. A gente tem na Arena Pantanal o centro de triagem de Covid. Cada dia que vai ter um jogo lá, a gente tem que encerrar meio período antes, passar todo aquele trabalho de desinfecção, ter um preparo, uma entrada totalmente diferente. O governo subsidia os os clubes por conta dessa falta de público e, por consequência, falta de renda? Não. Como eu te falei, pelo governo está liberado. Quem não permite o público é a CBF. Não, pois é, mas aí vamos partir do princípio que não tem público, Sim. por consequência não tem renda. Não. O clube tem suas despesas, não é? Tem E suas o governo... despesas. Há uma forma de... Não, nós temos o nosso apoio, que foi mantido ao Campeonato Estadual. Nós tínhamos um convênio com a Federação Mato Grossense de Futebol e foi suspenso, o campeonato foi suspenso. E assim que eles sinalizaram para a gente que o campeonato ia retomar, o governo do estado foi lá e firmou a sua parceria, pagou a sua parte que estava comprometido como apoio ao campeonato estadual. Agora, o campeonato brasileiro, ele não passa pelo nosso crivo, não passa pela nossa manutenção aí de despesas, nem de custos. Professor Lorenberg. Secretário, oficialmente,
nós, mato-grossense, entramos na pandemia a partir do mês de março. Portanto, temos um longo período deste ano sofrendo com a pandemia. Qual é a lição, ou quais são as lições que a Secretaria de Cultura, em especial a Secretaria de Cultura e do Esporte, pode tirar deste período pandêmico para enfrentar os desafios de 2021 e 2022? Nos setores... No setor da cultura e do esporte. Como eu falei anteriormente, eu acho que esse foi forçado, na marra, ninguém gostaria de que fosse dessa forma, mas a pandemia serviu para mostrar a importância desses dois segmentos. Esse segmento teve que reaprender, ele teve que se reajustar. Nós criamos aí, vamos pegar aí como exemplo claro, nítido, as lives. Os artistas começaram a entender um novo funcionamento. Teve gente que ganhou dinheiro na pandemia fazendo live. Teve muito artista, não só do Mato Grosso, muitos artistas nacionais. Não só lives de shows, de duplas. Nós tivemos aí, essa semana, uma mostra de dança do Siddhartha, do Balé Caroline, do Kelson, da Maria Ercília. Ela foi transmitida pelo YouTube. Pouquíssimas pessoas presentes e foi uma participação maciça. As pessoas estão começando a se relacionar melhor. Eu participei esses dias de uma palestra promovida, aquela TEDx do Senai Cuiabá, onde um palestrante faz uma observação que é fundamental. Ele mostra um gráfico onde a internet está crescendo, os nossos hábitos não estão nem acompanhando as possibilidades que a internet, e o Covid ele faz uma curva ascendente assim. O Covid nos acelerou a aprender a se relacionar com isso, né? Eu acho que como preparação, como planejamento, o esporte e a cultura tem muito a crescer, mas são atividades que nunca vão deixar de ter o resultado final físico, a participação do público, a participação da torcida, ou aquele contato físico de muitos esportes obrigatórios para que as atividades aconteçam. Então eu acho que nós abrimos um leque, entendemos que a importância, aprendemos a valorizar a importância das atividades físicas, a importância do esporte na nossa saúde cada vez mais. A gente foi obrigado a ver que quem tem uma vida saudável, quem tem uma rotina diária de atividades esportivas, enfrentou melhor aí essa pandemia, não tem dúvida disso, não tem nenhum médico, nenhum cientista que conteste essa necessidade. E a cultura foi quem nos abraçou, quem nos acarinhou, foi quem nos fez manter a sanidade emocional em dia para enfrentar isso. Então eu acho que a população entendeu a importância da cultura e do esporte, e o esporte e a cultura entendeu que ele pode fazer diferente, não ter aquela velha opinião formada sobre tudo, como diria o Raul Seixas. Antes de irmos para o intervalo comercial, responde para mim, por favor, Beto, em 40 segundos. O Bolsa Atleta, você trouxe uma notícia muito boa, que hoje é dia, como diria Júlio Campos, do BDD cair na conta. Comparecer à tesouraria. Exatamente. E aí, o que você tem de novidade aí? Fora o pagamento, que é uma novidade muito boa, né? Mas o Bolsa Atleta se manteve firme e forte em pandemia, e se não fosse ele... Ele foi implementado, foi incrementado. O Bolsa Atleta, nós tínhamos antes duas categorias. Só o Bolsa Atleta base, o Bolsa Atleta estudantil e o Bolsa Atleta nacional. Nós ampliamos, nós criamos o Bolsa Atleta base, implementamos o estudantil, o nacional, criamos o Bolsa Atleta internacional. Então são 4 categorias, que inclusive as primeiras parcelas estão sendo pagas hoje. Vai de novo meu agradecimento a todos os servidores da CCEL que trabalharam de forma muito forte para que Atende quantos atletas? Nós vamos atender, se não me engano, de cabeça rapidamente aqui, quase 280 atletas, se não me engano. Desde a base até o atleta internacional. E agora, no começo do ano, nós estaremos lançando a segunda parte do Projeto Olympus, que é o Bolsa Atleta Técnico Nacional, Bolsa Atleta Técnico Internacional. Nunca nenhum técnico tinha sido reconhecido, e a importância do técnico para a formação desse atleta é gigante. E 2 prêmios, o prêmio Participação Olímpica e o prêmio Medalha Olímpica. Se o atleta for para a Olimpíada, ele recebe um prêmio. Se ele trouxer medalha olímpica, ele recebe um outro prêmio. Entendi. Roberto, o Mauro Mendes, o governador, maior figura no estado do partido, não é? É lógico que você é presidente da municipal, talvez nem tenha muitas informações a respeito, mas eu acho que tem, porque você vive ali no núcleo, né? Você acha que ele
ele pode resistir, ficar no Democratas até o final e se habilitar, no caso, se for o caso, né, de disputar a reeleição pelo Democratas, ou existe alguma possibilidade de ele deixar o DEM? Olha, Paulo, sinceramente, claro, não é uma decisão muito particular do governador, mas converso bastante com ele. Casualmente, cheguei agora há pouco de uma viagem que nós estávamos no interior, visitando algumas obras, e nós tivemos a oportunidade de conversar bastante sobre isso. O deputado Gilmar Dal Bosco, também filiado ao DEM, deputado, nosso líder, também lá. E eu não vejo nenhum motivo, não vejo nenhum porquê do governador sair de um partido onde ele se sente muito bem, onde ele é prestigiado. Foi governador do estado pelo partido. Nós temos aí o presidente estadual do DEM, o Fábio Garcia, uma pessoa de dentro da cozinha do governador, muito próximo, um amigo pessoal. Eu sou um secretário do governador, presidente municipal do DEM em Cuiabá. Então, eu acho que é um partido que nós temos figuras importantíssimas da nossa política, emblemáticas da nossa política, que eu acho que é um conjunto que só agrega. Não vejo nenhum motivo para o governador sair do DEM, que pese convites muito... Esse do MDB, por exemplo, você acha que ele não aceita? Eu acho que tenho certeza que ele ficou muito lisonjeado, né? Que é um partido importante também na história não só do Mato Grosso, mas do Brasil. Mas o governador, não vejo ele mudando de partido, eu acho ele muito, muito feliz, muito confortável no DEM. Lindenberg, nesse aspecto partidário ainda, você tem como complementar? Porque aí eu senão vou me dar uma outra de política aqui. Mas eu gostaria que você tiver alguma coisa aí de questões partidárias, porque eu preciso também de... Então vou perguntar logo. Você pergunta 3 de uma vez, eu vou perguntar só uma rapidão aqui. Essa moça que foi eleita agora vereadora aqui em Cuiabá, muito bem votada, jornalista, amiga nossa. Michele Alencar. A Michele. Ela, não só a Michele, mas qual o posicionamento do DEM em relação a essa eleição da mesa diretora que vai ter agora para a escolha do presidente e demais membros da mesa? O DEM vai interferir, vai orientar, o quê? Em primeiro lugar, eu quero dizer que o DEM está muito orgulhoso. Há 16 anos, pese bem, 16 anos o DEM não elegia nenhum vereador na capital de Cuiabá. Mulher, muito menos. Então, muito menos. Então, a gente volta numa eleição complicada, atípica. Eu e o professor Lindenberg comentávamos aqui nos bastidores, uma eleição muito diferente. E a gente vem fazendo uma chapa muito bacana, muito importante. Por pouquíssimos votos, a gente não faz o segundo colocado, que é o professor Franks, um cara fantástico também, assim como muitos outros colegas foram importantes na nossa construção de chapa. E a Michele fez uma campanha belíssima. Linda, teve inclusive aqui conosco. Ela é uma revelação, uma surpresa. Ela tem a política na veia, é impressionante. Quem vê, eu fui em várias reuniões com os nossos candidatos a vereador e tive a oportunidade de estar em várias reuniões com a Michele. Ela, quando a pessoa gosta do que faz, quando está empolgada, quando tem entrega, é bonito de ver, e a Michele preenche todos esses requisitos. Não é à toa que foi tão bem votada, e uma mulher, depois de tantos anos, o DEM volta a figurar como participante de destaque numa eleição municipal e logo com uma candidata, com uma vereadora tão importante. Com relação à mesa, eu acho que a Michele teria todas as credenciais possíveis para ser presidente, né? Ela é esclarecida, inteligente, ela não tem experiência, estudiosa, né? Mas ela já pontuou isso com muita clareza, que ela não tem essa intenção de disputar a mesa nesse momento. Ela quer fazer um mandato muito participativo, muito próximo da população que a elegeu. Então, ela já se posicionou muito claro. Tem 2 grupos ali. Tem um aí que está sendo colocado aí como hoje oposicionista, né, que no caso encabeçado pelo Diego Guimarães, e tem um outro aí que tem vários nomes aí aliados ao prefeito. O DEM não se posiciona de apoio? Eu acho que é uma tendência natural. A Michele, nós não tivemos a oportunidade ainda de conversar sobre isso. O DEM não tratou desse assunto ainda, oficialmente? Não tratamos disso oficialmente, mas eu acho que é uma tendência natural que a Michele esteja próxima de um grupo em oposição ao prefeito. À atual gestão, né? Até por questão de coerência também, né? Começando uma nova gestão, mas é uma reeleição, né? Eu acho que teremos todos a oportunidade de fazer tudo de novo, diferente, melhor. Mas eu acho que nesse momento, por uma questão de lógica, não vejo nem dificuldade de entender isso. Acho que ela teria muita clareza em seguir com esse grupo.
Mas lá, gente, todos vocês, pessoal de casa já que gosta, que acompanha mais um pouco a política, sabe que todo mundo ali é candidato. Eu já conversei com vários, não, eu sou pré-candidato. Quem tiver mais apoio, professor. Eu vou emendar um pouco, pegar carona nessas respostas todas, secretário, uma vez que o senhor é presidente do MDB em Cuiabá. Do DEM. Do DEM? Do DEM. MDB ainda não. Do MDB Só se ainda o Mauro não. Mendes for para Do lá DEM, e leva junto. eu vou fazer duas perguntinhas que me parece que estão muito ligadas uma com a outra. A primeira, o senhor já começou, quando fez um pequeno balanço sobre a eleição de uma representante do DEM para a capital. Eu gostaria que o senhor estendesse esse balanço, fazer esse balanço com relação à candidatura a vice na chapa do Roberto França, fazer esse balanço também. Com relação, aí já no Estado, é claro que o senhor é presidente municipal, mas sabe muito bem como que andam as coisas no DEM regional. E aí eu gostaria, numa segunda questão, o balanço da conquista de 25 prefeituras por parte do DEM no estado de Mato Grosso e mais ainda a não eleição do Júlio Campos, que é uma figura emblemática dentro do DEM, não foi eleito primeiro suplente na chapa do Nilson Leitão. Bom, com relação à eleição municipal, voltando aqui, falamos um pouco rapidamente sobre os vereadores e entrando agora na questão do vice. Que é o Marcelo Bucic. O Marcelo Bucic, na minha opinião, claro, tem muitos amigos lá, mas foi um dos vereadores mais brilhantes que a Câmara teve mais atuante. Gestão. Todas as ações dele, todas frutificaram, deram resultados, cumpriu a missão para a qual ele foi eleito. E quando o DEM optou por não lançar o Fábio Garcia e apoiar o Roberto França, que é um grande candidato, vai meu abraço ao Roberto aqui, o Roberto fez questão de ter um cara como o Marcelo Bucic junto com ele. E qualquer pessoa que pense um pouquinho gostaria de ter o Marcelo Bucic como vice. É uma das pessoas mais íntegras e competentes que eu já conheci na política. Não tenho dúvida que ajudaria muito o Roberto numa eventual vitória a governar a cidade. Tem experiência, tem clareza, tem lucidez, tem a calma, a paciência necessária para construir boas soluções. Então, o Marcelo Bucic é um grande amigo que a política me deu e um cara que eu respeito demais. Tenho certeza que foi um dos melhores vereadores que essa Câmara teve nos últimos tempos e o futuro é muito promissor para o Marcelo. Eu acho que a sua participação política está apenas começando. E o Estado, a segunda pergunta do Lorenberg? O DEM cresceu na sua quantidade de municípios. A partir do momento também que nós perdemos Várzea Grande, né, a cabeça Várzea Grande, pela quantidade de habitantes, diminuiu um pouco a quantidade populacional, mas aumentou a quantidade de municípios, né? Eu acho que o Fábio Garcia, o presidente estadual do DEM, faz um trabalho muito importante. O Fábio é muito habilidoso, muito jeitoso, muito paciente, sabe construir, tem um diálogo muito forte, mas o DEM tem figuras muito importantes. O Botelho é um cara agregador, o Dilmar Dal Bosco é um gigante, são pessoas que fazem aquela política partidária de uma forma diária e com prazer. Fora dois grandes craques, o senador Jaime e o Júlio. O senador Júlio, que pese a sua não eleição como primeiro suplente na chapa do Nilson Leitão. O DEM determinou na sua convenção que os filiados estariam livres para cada um seguir um caminho nessas eleições, e eu acho muito lógico. Essas eleições suplementares de Senado, junto com as eleições municipais, foi uma bagunça, bagunçou o cenário. Então, o DEM foi muito partidário a partir do momento que ele não obrigou seus candidatos a prefeito, tanto a reeleição quanto a uma disputa pela prefeitura em cada um dos municípios, obrigatoriamente a estar em chapa A, B ou C. Então, todo mundo ficou livre para poder fazer uma construção partidária maior. Então, eu acho que é um processo de crescimento normal. O governador Mauro Mendes vem fazendo uma boa gestão no Estado, a sua aprovação vem crescendo dia a dia, vem colocando o Estado no trilho, e isso se reflete nessas eleições, né? Nós tivemos no interior ontem hoje, visitamos aí 7, 8 municípios, a gente já vê aquela mudança, né? Os enfrentamentos
mais pesados talvez tenham sido feitos, agora é hora de planejar o futuro. Então a gente entende que esse cenário político, esse crescimento do DEM em número de cidades, ser o partido com mais prefeitos aí no nosso estado, seja uma somatória de vários ingredientes que o DEM tem a felicidade de ter. O DEM errou de apoiar no segundo turno o Abílio aqui, se arrepende por conta... Arrepende talvez, eu acho até que não, porque tendo do lado de lá como concorrente o Emanuel Pinheiro, né? Mas que leitura você faz, quando dirigente municipal, do apoio do DEM e do que houve no segundo turno, quando o candidato Abílio começou bem, começou liderando inclusive pesquisa e terminou em segundo lugar? Eu acho que o DEM manteve a coerência. A partir do momento que o DEM colocou o melhor vereador na Câmara, na nossa opinião, como vice de uma chapa da qual não era a chapa de reeleição, ele entende que a gestão que estava lá não era satisfatória, ele entende que precisava de mudança. E no segundo turno, eu acho que é um caminho muito natural que continuasse pensando dessa forma, ainda mais não, os eu digo integrantes... podia optar por ser neutro, por exemplo. Não, mas deixa eu só terminar esse raciocínio. Ainda mais os integrantes dessa chapa, o Abílio, o Velaton, serem colegas... Foram parceiros. Do Marcelo Bussic, do nosso vice. Eles construíram juntos essa oposição ferrenha à atual gestão. Então, acho que é um caminho de lógica, é um caminho natural, que pese que nós chamamos uma reunião da Municipal do DEM com os vereadores e de forma unânime, nós colocamos isso em votação, de forma unânime, todos quiseram seguir com o Abílio, e eu acho que a gente manteve uma coerência. Fizemos para manter a democracia, mas eu não tinha dúvida que o resultado seria aquele. Eu acompanhei diversas reuniões dos nossos candidatos a vereadores, todos sendo muito claros o que eles pensavam da atual gestão. Não ia mudar de um dia para o outro. Agora, Beto, até para mais uma. Até para mais uma pergunta aqui para o Beto Leizão. Ainda sobre a questão do cenário político eleitoral, o resultado das urnas, evidentemente, qual é a perspectiva do presidente municipal do DEM para 2022? Olha, o DEM, eu acho que agora começa uma nova etapa. Essas eleições municipais nos ensinaram muito a lidar com essa chapa pura. Isso é um fator determinante na mudança desses quadros. Muitos candidatos importantes ficaram de fora nessas eleições, muito em função desse novo formato, né, do partido ter que ter a chapa pura, construir a sua própria chapa, não poder ter as coligações. Então, eu acho que esse aprendizado ele vai servir muito para começar as construções aí para as eleições para deputado federal, para deputado estadual, eleição para senador, uma eleição para o governo do estado. O governador Mauro Mendes, como é do seu perfil, nunca se manifestou a respeito de se vem a reeleição ou não. Ele não toca nesse assunto, ele é um cara muito focado na gestão. E eu, particularmente, porque convivo há um bom tempo com ele, também não tento arrancar essa resposta dele, porque ele só vai se pronunciar no momento que ele achar oportuno. Mas eu acho que o DEM partidariamente vem se construindo. Como eu falei, nós temos ali, com mandato, dois gigantes. Nós temos o Botelho e o Dilmar Dal Bosco, que fazem uma política partidária muito importante. Nós temos muitos players do nosso tabuleiro político importante filiados ao DEM. Então, eu acho que o DEM vai continuar tendo protagonismo aí nas próximas eleições que ele tem nesse momento, com o presidente da Assembleia, com o governador do estado, com o senador da República, com o líder do governo, Dilmar Dal Bosco, e muitos outros bons integrantes nos quadros do DEM em todo o estado. Por onde a gente passa, a gente sente que é um dos partidos mais orgânicos desse estado, né? Por onde você passa, você encontra o pessoal do DEM, você encontra os filiados do DEM, os militantes do DEM. Então é um partido que dá muito prazer em trabalhar e se movimenta no sentido de ter entendido com clareza as lições que essa última eleição municipal deu em todos os municípios, a todos, para que a gente construa um DEM forte para as eleições de 2022. Ô Beto, responda para mim em 30 segundos aí, considerando todo o cenário, Mauro Mendes,
ainda que o DEM no segundo turno não tivesse um candidato, teve no primeiro, que apoiou aí, né, o Roberto França, indicando aí o candidato a vice, mas o Mauro Mendes, maior figura política do Estado, saiu como ele foi o grande perdedor nesse pleito, já que ele não conseguiu derrotar o prefeito da capital, com quem ele tem uma rixa, ou um duelo, ou sei lá, uma rivalidade, não sei. Eu acho que isso aí é a mesma coisa de você querer olhar o copo meio cheio ou meio vazio. O candidato a Senado que ele apoiou ganhou. Então ele é o grande ganhador. Eu acho que não existe um ganhador, não existe um perdedor. A política é muito normal os jogos. O governador, ele é governador do estado e não foi candidato a prefeito de Cuiabá. Ele apoiou muita gente em muitos municípios, ganhou, perdeu, é normal da política isso. Hoje em dia, cada vez mais os eleitores estão independentes e votando nas suas convicções, nas suas opiniões. Essa é uma grande lição que essa eleição deu para todos. Nós temos aqui pessoas históricas, gigantescas da nossa política municipal que ficaram de fora. Alberto Machado, Beto 2-1, o Opinião, a TV Pantanal agradecem aí a sua vinda mais uma vez aqui e aproveitamos para desejar a você um Feliz Natal, um 2021 saudável principalmente, e que boas realizações e sucesso diante da sua pasta aí, tá? E no governo do estado também. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado, professor. Obrigado, Paulo, a todo mundo de casa. Obrigado pelo carinho de sempre com a nossa cultura, com o nosso esporte. E eu tenho certeza que nos primeiros meses do ano, nós estaremos vendo o resultado desse nosso papo aqui da Aldir Blanc, quando você estiver na rua assistindo um show, uma peça de teatro, uma exposição de arte, a Aldir Blanc saindo do papel, quando você estiver vendo um atleta treinando, ele tendo a possibilidade de chegar, de deixar de ter que trabalhar para estar podendo focar no seu treinamento, porque a Bolsa Atleta, o Projeto Olímpico está funcionando. Então eu acho que essa é a função da Secretaria, fazer com que a cultura e o esporte cheguem à ponta final. Então estou muito feliz em estar lá e agradeço a vocês. Obrigado, Beto. Obrigado também, professor Lorenberg. Obrigado, Paulo. Obrigado, secretário. Amanhã, sexta, dia 18, a gente entrevista aqui um representante do setor de promoção de eventos. Vamos esmiuçar também as consequências dessa pandemia aí nesse setor que também vem sofrendo muito. Não perca, às 7h30 da noite, no Opinião, na TV Pantanal, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. É isso, até lá. Fica bem, fica com Deus também.